Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, porque eu também queria pelo menos mais 2 louvores no final. Não vou nem olhar para ver se elas aceitaram ou não, mas mais 2, porque a sensação que eu tenho é que elas leram algo antes do que eu falei, porque essa música do Clamo por Jesus, acho que é o nome. Gente, é tudo que está escrito no final aqui. Porque o título, o tema dessa conferência, dessa imersão, o Correndo para o Alvo, nós começamos a orar, eu e a Ediane, nós começamos a falar um com o outro sobre o que a gente entendia que Deus queria para nós nesse tempo. A gente não queria mais uma imersão que fosse um tema descolado, a gente queria tocar o céu com esse tema. E ontem eu confesso que o Rodrigo, ele mexeu muito comigo, com a sua fala, com a sua pregação, porque a igreja de verdade, a igreja de Jesus, ela tem características muito peculiares. A igreja de Jesus, ela é a noiva do Cordeiro. Então, ele, Jesus, é o noivo da igreja. Então nós não podemos nos apresentar a ele de qualquer maneira. E o Rodrigo ontem nos revelou algo muito profundo que nós estávamos perdendo. Nós não podemos ser a igreja e nos permitir falar do próximo de maneira pejorativa. Nós não podemos ser a igreja e ter o mesmo linguajar das pessoas na rua. Nós não podemos ser a igreja e ser olho por olho, dente por dente, como na rua. Nós não podemos ser a igreja e não amar as pessoas e respeitar as pessoas mais do que elas nos amam e nos respeitam. Nós somos a igreja. E como o Rodrigo dizia ontem, nós fomos curados, gente. Nós somos curados. Eu sou um cara curado. Eu estava orando ali por um casal de irmãos e falando para eles: troquem as vestes, porque o Senhor tem feito tantas coisas em nosso meio. Um dia de luto, de tristeza, de angústia, eu não consegui também levantar da cama como algumas pessoas que estavam aqui. Eu também não tinha força para me vestir, para comer, porque tudo que eu mais amava tinha sido levado pelo Senhor. Mas eu olhei para eles e disse para eles: deixa eu falar para vocês uma coisa. Chegou um momento que eu tive que dizer para minha dor: dor, eu não vou mais te levar comigo. Dor, eu vou te deixar para trás, porque eu preciso agora salvar vidas que estão se perdendo. E eu tenho lutado, irmãos, todos os dias por essa causa. Tenho abandonado a minha própria vida e a minha própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Tenho dito para o Senhor nesses dias que o que Ele tem feito em mim é maravilhoso, mas o que Ele pode fazer através de mim é mais maravilhoso ainda. Então eu quero literalmente, irmãos, correr para o alvo. Eu queria que você encorajasse essa pessoa que está do teu lado, dizendo para ela: a tempestade já passou. Ele mandou o vento acalmar. Ele deu ordem ao vento e o vento parou. O barco já está seguro, irmãos. E você agora pode viver tranquilamente. Com isso, o título do imersão é Correndo para o Alvo. E eu coloquei um subtítulo: o remanescente fiel. Na minha expectativa, eu já vou antecipá-la. A minha expectativa é que ao final dessa imersão você saia daqui com uma convicção: eu sou o remanescente fiel. Ninguém vai fazer o que Deus confiou a mim. Eu não vou pedir para ninguém fazer porque eu estou cansado, porque eu estou com medo ou porque eu estou inseguro. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu vou sair daqui assim, irmãos. E eu tenho a alegria de receber muitas pessoas aqui hoje, essa igreja que nós tanto amamos. Com isso eu te convido a abrir a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Nós vamos falar hoje sobre homens reconstrutores de muros. E aí o muro que você pode reconstruir é o muro da sua família que foi destruída.
É o muro do casamento. É o muro da depressão. É o muro de uma perda, como é o meu caso. 1 Reis 16. Vão ser só 2 homens, porque eu quero aproveitar muito ainda esse momento que a gente tem aqui. E quero orar. Você pode dizer comigo 2 homens: Riel e Neemias. Vamos lá, 34, versículo 34. Durante o reinado de Acabe, na nova versão transformadora, tá, gente? Durante o reinado de Acabe, Riel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho Abirão. E quando terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu seu filho mais novo Segube. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num. Qual é a minha expectativa? Quando o Senhor me mostrou essa palavra, eu disse: Deus, o que o Senhor está querendo falar com isso? Eu disse: Deus, o que o Senhor está querendo mostrar para a igreja com isso, Senhor? E o Senhor me dizia que existem 2 reconstrutores de muros, 2 tipos. O primeiro reconstrutor de muros é o que vai na sua própria força. É o que vai fazendo o que deseja fazer. É o que vai fazendo aquilo que é a sua vontade. Eu estou sentindo de fazer, eu estou com vontade de fazer, eu quero fazer assim. Riel é esse cara. O grande paradoxo desse homem chamado Riel é que Deus havia dado uma ordem perpétua, que está em Josué 6:26. Então abre a tua Bíblia aí. Deus deu uma ordem perpétua. Perpétua é aquilo que não é mutável, é imutável, não pode mexer. Então Deus deu essa ordem perpétua a Josué e disse, Josué 6:26, naquela ocasião Josué pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. Lembre que Jericó foi destruída pelo toque do chofar e pelo grito dos homens, ou seja, pelo poder de Deus. À custa de seu filho mais velho lançará o alicerce, e à custa de seu filho mais novo colocará seus portões. Então, quando Riel lançou o alicerce, morreu um filho, e quando ele colocou os portões, morreu outro filho. A pergunta que eu te faço é: ele não sabia dessa história? Vocês realmente acreditam que ele não sabia dessa história? Ou que ele achava que não daria nada? Ou que ele achava que nada aconteceria? Eu vou fazer, não interessa o que me disseram nem o que falaram, eu vou fazer porque eu estou sentindo meu coração de fazer, e é uma boa obra, eu vou reconstruir Jericó, a grande Jericó. O que eu quero te dizer também é que nem toda construção ou reconstrução vem de Deus. E o que o homem plantar, colherá na terra o que plantou. Plantou uma semente de orgulho, Riel, e foi contra a vontade de Deus e colheu desgraça na sua família. Se você planta semente de orgulho, de divisão, você colhe divisão e orgulho na sua casa. Como o Rodrigo muito bem mencionava ontem, a pior maldição da igreja é a calúnia, a difamação, a fofoca, ou seja, o espírito de divisão. E esse cara, ele lançou sementes de reconstrução com orgulho. Ele lançou semente de reconstrução com divisão. Ele olhou para a palavra de Deus e discerniu que não dava nada fazê-lo. Porém, ele colheu uma medida nos seus filhos. Pergunto, sobre o seu conceito, sobre a sua ótica, os pilares que você está construindo na sua família, os muros que você está levantando na sua família, eles afetarão os seus filhos ou não afetarão? Sim, afetarão. Sim. Se na sua casa há mentira, engano,
se na sua casa há divisão, se na tua casa há maledicência, se na tua casa há corrupção, os seus filhos serão o fruto disso. Napoleão Hill, ele diz uma frase que me chamou muito a atenção: cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Ou seja, se plantou, a colheita virá igual ou maior. Por quê? Porque aquilo que nós colocamos na terra como adversidade nasce maior como adversidade. Aquilo que nós plantamos na terra como fracasso e dor de cabeça nasce maior do que isso. Porque o diabo veio ao mundo para matar, roubar e destruir. É diferente de Deus, irmãos. É diferente de Deus. Quando tu faz uma boa obra, então ela nasce maior, mas ela nasce maior para benefício do reino. Quando você lança um pilar, e um pilar é um pilar de divisão, então isso nasce maior para dentro da sua casa. Riel é a expressão de homens que não se importam com o que está escrito. Riel é a expressão de homens que andam sobre o seu próprio entendimento, de homens que andam sobre a sua própria cultura e a sua própria vontade e desperdiçam a oportunidade de andar debaixo de cobertura, andar debaixo de obediência à palavra e à literalidade do que é a igreja. A igreja, como eu disse antes, ela é a noiva. Mas a igreja também, impressionantemente, ela é o corpo de Cristo. A igreja é a capacidade que tem de que, se alguém tem necessidade de ajuda física, a igreja com as suas mãos vai lá e reconstrói. A igreja, ela tem a capacidade de que, se alguém tem fome, nós nos unimos em Atos 2, 42 ao 47 e nos juntamos e compartilhamos o que temos. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Mas a igreja fundamentada sobre a semente de Riel, ela é uma igreja que pensa nos seus benefícios. Então, eu reconstruo Jericó, porque Jericó já foi uma cidade fortificada, e então eu me torno aquele que teve a honra de reconstruir Jericó, a despeito da morte dos seus filhos. Porque toda ação há uma reação, toda consequência chega, para o bem ou para o mal. O primeiro reconstrutor chama-se Riel, mas o segundo reconstrutor eu o chamei de remanescente fiel. Eu o chamei de homem que faz as coisas mudarem ao nosso entorno. Esse cara eu chamo de Neemias. E para que você entenda o conceito do porquê Neemias é um remanescente fiel, eu vou te contar uma história rápida e um texto rápido de o que era Jerusalém. Neemias, então, ele liderou um dos maiores projetos, um dos projetos mais ousados da história, que aconteceu por volta de 445 a.C., que foi a reconstrução dos muros de Jerusalém, o que impressionantemente ocorreu em 52 dias. A cidade de Jerusalém, ela foi conquistada pelo rei Davi, que transformou em sua capital política e religiosa. Então, o rei Davi transformou Jerusalém em uma capital política e religiosa. Quando se falava no reino de Deus, quando se falava no povo de Deus, Jerusalém era vista como a capital. É a Brasília para nós. Enquanto duraram os reinados de Davi e Salomão, o povo da aliança esteve unido num só reino, com a capital em Jerusalém. Naquele tempo, uma cidade gloriosa. Mas depois da morte do rei Salomão, a nação de Israel, ela foi dividida em duas partes. Foi quando as tribos do norte resolveram então se rebelar contra o governo de Jerusalém, e daí surgiram os reinos de Israel ao norte e de Judá ao sul. Ambos os reinos falharam em guardar os mandamentos do Senhor. O reino de Israel foi o primeiro a cair em sua capital, em Samaria, em 722 a.C. Os assírios conquistaram então o reino do norte e exilaram o povo, conforme está escrito em 2 Reis 17. E aí vem o mais importante.
Séculos depois, o mesmo tempo aconteceu com o reino de Judá. Entre 605 e 586 a.C., o exército da Babilônia, sob a liderança de Nabucodonosor, marchou contra o reino do sul e conquistou Jerusalém. E destruiu Deus, contra Abiar. Então, é que Jerusalém ficou completamente desguarnecida. O povo de Deus sem um muro de proteção em épocas de guerra. O povo de Deus que estava seguro atrás daqueles muros, passa a não ter mais muros, passa a estar vulnerável. Então eu te convido a abrir a tua Bíblia em Neemias 2 e veremos o remanescente fiel. Nessa parte entra a história desse homem chamado Neemias, que eu o chamo de remanescente fiel. É aquele cara que não olha para as circunstâncias, porque tem uma missão. É aquele cara que não olha para os problemas, porque tem uma missão. É aquele cara que não olha para as coisas de forma assustada, precipitada, porque ele tem uma missão. Diga para quem está do seu lado: você tem uma missão, queira ou não queira. Quando Deus te plantou em uma família, Ele te plantou em uma missão. Quando Deus te plantou em uma igreja, Ele te plantou em uma missão. Quando Deus colocou pessoas para andar com você, Ele te plantou na maior de todas as missões. O povo dele, a raça dele. Você que está aqui nessa igreja hoje e que é membro dela, ou que é membro de outra igreja e está visitando, você é a raça eleita. Você é a geração santa. Você é o sacerdócio real. Mas por que a gente não se vê assim? Porque a mente está como de Riel. A gente começa a olhar para aquilo que desejamos, para aquilo que queremos. Quero uma cidade bela, quero uma cidade forte de São Zelo. Mas Neemias é o cara que está seguro. Neemias é o cara que está nos lugares confortáveis e larga tudo isso para fazer o que tem que ser feito. E eu te convido a ler versículo 1 de Neemias 2. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que estás com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas. Para por um instante aqui. A cidade do Deus dele, a cidade do povo dele. Como que você pode olhar para uma igreja? Como que você tem capacidade de olhar para um povo que está passando por uma crise e aguçar a ira das pessoas? Lembra do que o Rodrigo falou ontem? Como que você tem capacidade como igreja de olhar para uma outra igreja que passou por um escândalo, por um problema, por uma tempestade, e você, a igreja, o povo de Deus, ainda assim olhar para isso e dizer: vocês viram, a nossa é melhor, porque na nossa... como que se consegue? Neemias era um cara que tinha um coração diferente do de Riel. Neemias não vivia pela riqueza, ele vivia pelo serviço. Então Neemias, ele diz: como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Olha a importância desse cara.
Os reis normalmente, antigamente, eles removeriam esse cara, porque esse cara não quer o orgulho de servir ao rei. Então esse cara que provavelmente seria morto, por causa disso, ele olha para o rei e diz: eu não posso estar feliz aqui, enquanto a igreja, que para nós é a igreja. Vocês estão aqui? Para nós é a igreja. Como que eu posso estar feliz se a igreja A, a igreja B, a igreja C está com seus muros destruídos? Eu não posso me alegrar com isso, rei. Mas prestem atenção, porque ele não diz para o rei: rei, o meu pedido é, mande 500 homens do seu reino reconstruir Jerusalém. Faria com que eu o servisse com maior honra ainda. Eu levantaria mais cedo do que todos os seus servos e deitaria mais tarde do que todos os seus servos, e nunca faltaria vinho na mesa do rei. Não. Ele diz: eu preciso saber que eu terei a honra de ser aquele que reconstruirá os muros da igreja chamada Jerusalém. Então ele olha para o rei e diz: o rei respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente, e ele atendeu o meu pedido. Por fim, não conseguirei novo sem que eu antes deixe as coisas velhas para trás. Ei, Neemias que está falando isso? Não. Sou eu mesmo. Sabe o que está acontecendo? A gente fica preso ao passado. A gente fica preso às perdas. A gente fica preso aos erros das pessoas. E deixa eu te fazer um convite muito nobre. O da direita vai olhar para a pessoa à esquerda, só o da direita vai olhar para o da esquerda e vai dar um leve beliscão nele. Pode fazer isso por mim? Faça aí. O da direita. A Andréia não quer beliscar o velho dela, mas vai ser beliscada. Para aí, eu não entendi agora. Olha a generosidade dela. Ela não vai beliscar o velho dela, e ela vai tomar um beliscão da Maiara. Doeu o da esquerda? Doeu? É porque nós somos falhos. Só dói porque nós somos falhos. Só dói porque nós não somos pessoas perfeitas. Nós temos uma incorruptibilidade dentro de nós. Nós sentimos na pele coisas. Então quando nós sentimos na pele coisas, nós repelimos isso. E o grande problema da igreja atual é que a igreja se move pela dor. A igreja não se move pelo propósito. Ah, mas ele me feriu, eu não vou fazer. Ah, mas quando foi para ele fazer, ele não fez, eu também não vou fazer. Para! Você é um remanescente fiel. Você foi chamado para fazer o que ninguém está fazendo. Quando nós plantamos a Second House, nós começamos a olhar para a estrutura que tínhamos. Nós começamos a olhar para toda a reconstrução que poderíamos fazer. Mas o Senhor nos dizia: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porém o Senhor não dizia: vai ser tudo fácil, vai ser tudo tranquilo. Então nós começamos a enfrentar o cenário da construção desse muro chamado Second House, dessa igreja chamada Second House. E quando você está plantando uma obra maior do que você, os opositores virão. E o Sambalat e Tobias, eles se levantaram contra Neemias. Por quê? Porque Neemias estava acabando com uma estrutura comercial que eles tinham. Quando você começa um projeto maior do que você, os opositores virão, porque eles não têm capacidade de fazer aquilo que você está fazendo. Então Neemias, ele vai para esse lugar e começa a sofrer muitas afrontas. Ele chega nesse lugar e chama algumas pessoas. As pessoas começam a olhar para ele, trabalhando arduamente. As pessoas começam a olhar para ele, plantando tijolo, plantando areia, plantando coisas. Ele começa a cavar os buracos de novo. Ele começa a fazer a estrutura de novo. Então as pessoas começam a olhar para ele e dizer para ele: o que tu estás fazendo aí, Neemias?
E ele começa a responder nessa linguagem atualizada: eu estou construindo uma obra muito maior do que eu mesmo. Eu estou fazendo algo que vai ser lembrado pelo resto da eternidade, pelo resto dos nossos dias. Então Neemias, ele começa a mexer numa estrutura muito violenta. Neemias começa a ir e reconstruir Jerusalém, e com a reconstrução de Jerusalém, o povo de Deus, ele começaria a se autossustentar de novo. O povo de Deus começaria a viver dentro dos seus muros, um vendendo para o outro de maneira justa, digna, lícita, porque Sanbalat e Tobias estavam fazendo isso de forma ilícita, do lado de fora. Porém, Sanbalat e Tobias sempre se levantam. Diga para quem está do seu lado aí: sempre haverá um Sanbalat e Tobias no nosso caminho. Então ele começa a reconstrução, e os ataques começam a pegar ele na reconstrução. Os caras começam a atacar, os caras começam a prometer de morte, os caras começam a enfrentá-lo. Os caras começam a mostrar para ele que ele não conseguiria. E aí eu começo a olhar para essa igreja que corre para o alvo. A igreja que corre para o alvo é uma igreja que confronta pecados. Aí Sanbalat e Tobias começam a se remexer no túmulo. A igreja que corre para o alvo, ela é uma igreja que não tolera o espírito de Jezabel, que é o espírito de manipulação. Tu me dá isso, eu faço aquilo. Faz isso que tu vai ter isso. A igreja de Jesus Cristo na face da terra, a igreja da reconstrução de Jerusalém, ela é uma igreja que não se corrompe por valores. A igreja que nós estamos tentando conduzir, é uma igreja que não se importa com o que as pessoas pensam, ela se importa com o que Cristo está dizendo sobre ela. Então, quando Neemias começou essa reconstrução, ele começou a ser atacado, e chega um momento em que ele tem uma mão trabalhando no muro e a outra com uma espada se defendendo. Quem já se sentiu assim, trabalhando para Jesus e sendo atacado? Você sabe bem como é que é, então. Tem outros que nunca passaram por isso, igreja. Eu os abençoo para nunca viver. Mas eu acho que eu nunca fiquei sem viver isso. Sempre tive um ministério profético. Sempre tive um ministério que mobiliza a igreja. E ter um ministério assim, por passagens na igreja dos outros, é muito bom. A gente vai lá, ativa a igreja, aí a gente sai feliz porque a igreja está ativada, avivada. Mas aí a gente vem para a nossa igreja e a gente começa a confrontar as estruturas malignas, e essa igreja começa a dizer assim: mas ele é duro, né? Parecia que ele era mais bonzinho. Quem ama, cuida. Quem ama, gera vida. Sabe por quê? Os filhos, eles são gerados no casamento, porque eles são gerados sobre a aliança do matrimônio, que foi feita para nunca terminar. Então Deus, quando planejou os filhos, Ele também planejou o matrimônio. Então Deus nos dá um matrimônio e dá aos filhos a condição de viver algo que não se destruiria, porque Deus é bom. Mas durante ontem à noite eu estava com a pregação pronta, e durante ontem à noite, enquanto o Rodrigo pregava, eu me fiz uma pergunta. Eu me perguntei: como reconstruir a verdadeira igreja? E aí eu peguei como argumento o próprio Riel. Riel, se nós fôssemos ilustrar Jericó como uma igreja e Jerusalém como outra igreja, Riel, ele era um cara que andava distante de Deus. Riel era um cara desobediente e confuso. Riel, ele era um cara que andava debaixo dos seus prazeres e orgulho. E gente, quanto igreja no Brasil não foi construída baseada nessa pauta?
homens que olhavam para outros e queriam a fama do microfone, homens que olhavam para outros e queriam os likes na rede social que outros homens têm. Quantas igrejas não foram formatadas por pessoas que queriam o que a estrutura poderia dar, mas firmaram a igreja desobedientes e confusos, firmaram a igreja baseada no orgulho. E aí eu me perguntava: Senhor, a igreja certamente ela não se constrói com muros firmados como Riel fez. Porém o Senhor me mostrava Neemias. Neemias, ele reconstruía muros, mas também reconstruía valores. Ele dizia: os meus antepassados estão lá, a minha história está lá, o meu povo está lá, o povo judeu está lá, o povo que eu represento está lá, eu não posso deixá-los como se não fossem nada. Neemias, ele reconstruía os muros com fundamentos. Então Neemias, ele ia lá e dizia assim: a nossa pauta não é comércio, Sanbalat e Tobias. A nossa pauta não é ganhar dinheiro, Sanbalat e Tobias. A nossa pauta não é enriquecer as custas da igreja, Sanbalat e Tobias. A nossa pauta é conduzir a igreja a um avivamento, e esse avivamento conduzir a igreja até a salvação. Então Neemias, ele reconstrói a igreja também sobre outra parte. Ele reconstrói a igreja sobre uma verdade. Ele sabia que aquele lugar era o lugar onde Deus havia autorizado Davi a tornar aquele lugar a capital do seu povo. E ele sabia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então Neemias, ele quando sai da sua casa, Neemias quando sai da sua estrutura, ele sai daquele lugar de segurança. Ele sai de um lugar de um bom salário, de uma boa cama, de uma boa comida, para ir para os lugares escuros, para ir para os lugares do medo, para ir para os lugares da retaliação. É belo quando se olha uma igreja de longe e olha ela cheia, bonita, assim como ela está. É belo, mas é muito difícil pessoas que param para pensar em uma igreja que a gente precisa ir nas casas em que elas foram destruídas pelo divórcio, onde elas foram destruídas pela traição, onde elas foram destruídas pelo engano, onde elas foram destruídas pela mentira, onde elas foram destruídas pela violência uns dos outros. É muito difícil. Então a gente precisa sair das nossas casas, nós líderes, nós saímos das nossas casas para ir de casa em casa e dizer para as pessoas: para aí, mas há uma esperança. Jesus Cristo, Ele ainda vive. Jesus Cristo, Ele ainda reina. Não desiste agora. Deixa eu te falar uma palavra. O Senhor diz que por um caminho o diabo vem, mas por 7 ele tem que sair. Então se você está parecendo que está sendo derrotado, deixa eu te dizer, você ainda não perdeu a guerra, porque Jesus ainda não desistiu de você. É assim que a gente vai para dentro de casas. Mas é muito mais confortável estar aqui todo domingo. É muito mais confortável estar aqui com microfone, com boa estrutura. É muito mais fácil. É mais fácil não chorar com as pessoas. É fácil. Há poucos dias atrás, eu fui na manhã acompanhar um irmão aqui da igreja, muito precioso para nós, muito precioso, que havia perdido seu pai. Eu estava do lado do irmão, e eu preciso ir no horário que o corpo da tarde. Eu estava casando um casal. Que alegria poder vê-los celebrando uma nova história da vida. Neemias, ele é esse tipo de pessoa. Ele é esse tipo de homem. Neemias é o tipo do cara que olha para a estrutura e diz assim: eu sei que eu vou passar por muitos vales, eu sei que eu vou passar por muitas tempestades, mas eu sei que o que eu estou construindo, ele vai dar valores para muitas pessoas, e elas vão saber que grande obra elas estão envolvidas. Então, quando nós corremos com um alvo, nós não corremos mais sem rumo ou sem destino.
É isso que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão. Eu não sei pelo que você está correndo. Eu não sei qual é a pauta da sua vida. Eu vejo muito rede social, embora não devesse, deveria ver muito menos. Mas eu vejo muita rede social e eu vejo pessoas que estão destruídas na rede social como se estivessem restauradas. Eu conheço pessoas que estão destruídas, devastadas, mas não se rendem a uma transformação porque não querem se jogar no processo e andam sem rumo. E eu quero te pedir mais uma vez para incomodar esse irmãozinho belo que está do seu lado e dizer para ele: se você está sem rumo, você sempre encontrará alguém sem rumo. É assim ou não é? Hein? Dos Neemias, eles são caras que largam tudo para reconstruir valores. Eles são caras que largam tudo para reconstruir histórias. E Deus, Ele tem chamado aqui muitas pessoas com capacidade de reconstruir histórias, legados. Pessoas que sofreram sim, pessoas que foram atacadas sim, mas pessoas que Deus tem olhado e tem dito: eu sei quem tu é, e eu sei que posso contar contigo. Quem você tem sido? Pastor, eu tenho sido riel. Eu tenho trabalhado por trabalhar, vivido por viver. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Ninguém obtém sucesso um dia de cada vez. Pastor, eu tenho sido Neemias, pastor. A minha vida tem sido ponte para outras pessoas. Pastor, a minha vida tem sido um instrumento para outras pessoas. Pastor, eu não vivo por uma causa qualquer. Eu vivo pela causa do Senhor. Então eu tenho transformado pessoas. Então eu quero te convidar a olhar para cá por um instante mais. E ler comigo Filipenses 3:12. Porque de repente você pode estar olhando para essa história e você pode estar pensando: mas eu não sou como Neemias, pastor. Eu não tenho a força e a resiliência dele. Como eu posso? E então o Senhor me dizia que não haverá uma nova geração da igreja sem que a antiga geração plante os alicerces. Não conseguiremos passar o bastão nessa corrida sem que venhamos a preparar o próximo corredor dessa corrida de fé. Não conseguiremos fazer isso. Porém, com isso, nós precisaremos deixar para trás essas coisas.